Vou esperar só alguns segundos para dar 13h13. Oi, boa tarde. Então, bem-vindos a mais um seminário de coisas legais. Acho que é o terceiro desse semestre, né? Foi, terceiro. Quem vai apresentar hoje é o Lucas, blá, 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 também conhecido como 3G. Ninguém nem sabe que ele chama Lucas, eu acho. E ele vai falar aí sobre aprendizagem. Talvez não seja exatamente o que vocês estão esperando, ou talvez seja, não sei. Mas é isso, Lucas. Pode ficar à vontade, é o 3G. Boa tarde, família. Então, eu vim falar um pouco sobre a minha perspectiva no tópico educação, né? O pessoal assim da educação, né, fica falando sobre usar a tecnologia para auxiliar o aprendizado de seres humanos, assim, e usa computador para isso, e usa computador para aquilo. E a pergunta que eu quero que fique na cabeça de vocês ao longo de todo esse seminário é: quem faz o palhaço rir? Por quê? O computador ensina as pessoas. Mas quem ensina o computador? Hoje eu vou tentar dar a minha visão sobre esse tópico de como ensinar computadores a fazerem coisas, certo? Que é essa ciência que está tão na boca do povo aí, chamada aprendizado de máquina, certo? Em particular, eu vou falar sobre uma aplicação de aprendizado de máquina, que é como aprender coisas sobre grafos, certo? Que foi o que eu estudei no último ano aí, trabalhando com o professor Carlos Grossi. Então, tá, eu fiz exatamente o que o cara falou para não fazer e eu fui para frente. Maravilha. Então, grafos. Como eu vou falar de aprendizado de máquina em grafos, é interessante a gente saber o que é um grafo, certo? Então, esse é o primeiro tópico. Assim. Então, um grafo ele é basicamente um conjunto de pontinhos, que a gente chama de vértices, e um conjunto de tracinhos, que a gente chama de arestas. E esses tracinhos ligam esses pontinhos, certo? Sim, o pessoal que trabalha com teoria dos grafos pode querer me chutar agora, mas para mim isso é um grafo. E aí, grafos são interessantes porque grafos podem representar diversos tipos de dados, certo? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que grafos representam substâncias químicas. Cada pontinho desses é uma molécula ou qualquer coisa do tipo, e esses tracinhos representam tipos de ligações químicas entre duas moléculas para formar uma substância, certo? A gente também pode pensar que um grafo representa redes sociais, onde cada um desses pontinhos é uma pessoa e uma aresta entre dois pontinhos, um tracinho entre dois pontinhos, representa, por exemplo, dizer que essas duas pessoas são amigas nessa rede social. A gente também pode pensar em cidades que são interligadas por estradas ou ainda em artigos que ficam se referenciando, certo? A gente pode dizer que dois artigos estão ligados se eles referenciam um ao outro. Maravilha? Então, por causa dessa vasta possibilidade de representação de dados, grafos são bastante úteis, certo? E se a gente quer aprender coisas sobre grafos, o ideal é construir uma ferramenta de aprendizado, certo? E a motivação aqui é que, quando o tópico é aprender, os seres humanos são os melhores nisso que existem, certo? Então, por causa disso, a gente quer uma coisa que simule o nosso mecanismo de aprendizado. O nosso mecanismo de aprendizado é o cérebro que interage com neurônios. Então, a gente quer construir um modelo computacional e matemático para representar neurônios, ou redes neurais, certo? Conjuntos de neurônios que, quando interligados, têm a capacidade de aprender uma coisa ou outra. Então, tá. Para a gente modelar redes neurais, para a gente modelar um sistema nervoso, a gente precisa entender o que é um neurônio sozinho, primeiro, certo? Para depois juntar vários neurônios e fazer uma coisa interessante, assim. Então, neurônios, para a gente, para nós matemáticos e computeiros, assim, um neurônio ele é basicamente uma função. Ele recebe coisas e devolve coisas, certo? Recebe um número e cospe um número para a gente. O que ele recebe? Um neurônio ele recebe e devolve sinais elétricos, certo? Então,
um neurônio é interligado com vários outros. Ele recebe sinais elétricos de alguns e passa sinais elétricos para outros, certo? Para a gente, um sinal elétrico é nada mais nada menos que um número, tá? Que representa uma certa intensidade. Agora, a intuição nos leva a crer que esse número pode ser 0 ou 1, no sentido de que está passando sinal ou não está passando sinal. Mas, para que a gente consiga fazer algumas contas de cálculo e tipo, usar derivadas e coisas desse tipo, a gente precisa ter uma questão de continuidade no sinal. Então, para isso, a gente vai usar o sinal como qualquer número real, certo? Então, a gente não necessariamente está limitado a só esses dois valores de 0 e 1, ativado ou não ativado. A gente vai ter uma vasta gama de valores, e essa vasta gama de valores vai permitir com que a gente faça coisas mais finas, tipo cálculo, nesse contexto. Assim. E, bom, eu falei para vocês que neurônios estão interligados, certo? Um neurônio se liga com gente que está atrás e com gente que está na frente. E a parte importante é que algumas ligações são mais importantes do que outras, certo? Pode ser que, para o neurônio, as ligações que ele faz com outros neurônios, certo? Com certos neurônios, sejam mais importantes que as ligações que ele faz com outros neurônios. Então, a gente quer uma maneira de representar cada importância da ligação para o neurônio, certo? Então, agora vamos falar de matemática, de fato. O neurônio para a gente vai ser essa caixinha, certo? Vai ser essa bolinha, representada graficamente, assim. E a ideia é que ela está ligada com várias outras bolinhas atrás, certo? Que são outros neurônios, outras funções que recebem números e cospem números. Essas ligações são representadas por essas arestas, por esses tracinhos, certo? Então, cada um desses tracinhos tem essa setinha porque indica que os neurônios de trás estão mandando coisa para o sinal da frente, para o neurônio da frente, certo? Mandando um sinal, mandando um número para o neurônio da frente. Vocês percebem que em cada neurônio eu tenho um x1, um x2, xn. Esses caras vão representar o número que o neurônio está mandando para frente, o sinal que o cara está mandando para frente, certo? E no quesito de você ter importância, né, para cada ligação, a gente vai ter esses números W1, W2, Wn, que a gente vai chamar de pesos, certo? Então, cada ligação dessas vai ter um peso, vai ter um número que vai indicar o quão importante essa ligação é. Quanto maior esse número, mais importante essa ligação é do que as outras, certo? Então, mais diferença vai fazer o sinal que sai do neurônio em questão. Maravilha. E a ideia é que depois de receber todos esses sinais com pesos, o neurônio vai cuspir um número, certo? Que vai ter essa forma aqui. Então, essa forma, ela tem várias coisas que a gente não sabe o que é, certo? E para saber o que é, a gente vai para o próximo slide. Então, esse é o formato do que o neurônio N cospe para frente. Então, aqui a gente tem 4 elementos, o XWB e a sigma. Vamos falar primeiro do X. Esse X em negrito é o vetor dos sinais dos neurônios que estão para trás do N, certo? Então, a gente tem todos aqueles neurônios X1 até Xn, e o conjunto de sinais está representado como esse vetor X em negrito, né? A gente também tem o vetor W em negrito, que é o vetor dos pesos, que é o vetor dos números que estão em cada ligação, para representar o quão pesada aquela ligação é, o quão importante aquela ligação é para o neurônio que está recebendo o sinal. A gente também tem um número B, que a gente vai chamar de bias, ou viés. Eu vou usar bias porque é o termo mais comum usado mesmo em português, mas a tradução seria viés, certo? Para entender o que é viés, a gente tem que voltar um pouco para a língua portuguesa. Então, quando a gente diz que uma opinião nossa é enviesada, né, quando você está transmitindo alguma coisa e aquela coisa é enviesada, significa que ali no meio, não necessariamente você tem apenas fatos, mas você tem uma coisa que é pessoal sua, certo? Você tem um viés. Para a gente, o bias vai ser um número que é particular de cada neurônio e que vai influenciar no sinal que ele joga para fora, certo? Então, esse número B não depende dos neurônios que estão para trás dele, nem dos neurônios que estão para frente. Depende só dele. É um viés daquele neurônio. E, por fim, a gente tem essa sigma, que é uma função de ativação. Uma função de ativação para a gente é só uma função que pega um número e, usando aquele número, determina o quão ativo o neurônio está, certo? Então, para dar um exemplo de função de ativação, a gente tem a clássica sigmoide, certo? A função sigmoide ela é uma função bastante utilizada em aprendizado de máquina e redes neurais.
E ela é essencialmente uma função que é contínua, então, tipo, você consegue desenhar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel, certo? E a parte importante é que, se o x for muito grande, o valor da sigmoide é muito próximo de 1. Se o x for muito pequeno, o valor da sigmoide é muito próximo de 0. Então, ela é uma função que pega um número qualquer e coloca ele entre 0 e 1, de maneira crescente, certo? Então, se o número que a gente receber, se esse cara que está dentro do sigma for muito grande, o sigma vai dar um número muito próximo de 1, que para a gente significa que o neurônio está muito, muito, muito ativo. Ele está, tipo assim, quase completamente ativo. E, se o que está dentro for muito pequeno, então a sigmoide vai dar um número que é próximo de 0. Ou seja, o neurônio vai estar pouco ativo. Maravilha. Então, uma hora que a gente já tem o exemplo da sigmoide, a gente pode começar a falar de aprender, certo? Então, o que eu quero dizer com aprender é o seguinte. A ideia é que a gente tem um conjunto de dados, certo? Um conjunto de dados pode ser, por exemplo, um conjunto de pacientes de uma ala de pronto-socorro de um hospital, certo? E cada um desses pacientes tem uma ficha médica que tem números. Pode ser pressão, peso, altura, glicemia no sangue, enfim, um monte de números, certo? E a gente tem uma equipe médica que vai pegar esses pacientes e dizer qual a urgência em que cada um tem que ser colocado numa fila de atendimento do pronto-socorro, certo? Então, um cara que teve um ataque cardíaco vai ser atendido com mais urgência do que um cara que está com uma febre, certo? Então, uma equipe médica vai fazer isso com um monte de pacientes. E a ideia é que a gente vai treinar o nosso neurônio usando esses dados que foram classificados pela equipe médica para que, quando um paciente novo chegue, o nosso neurônio consiga dar a urgência dele para a gente, sem precisar que a equipe médica pare o que está fazendo para avaliar o paciente, certo? Então, essa é a ideia. A ideia é de você pegar um conjunto de dados sobre os quais você já sabe tudo e tentar dizer informação sobre dados que você ainda não conhece. Então, o que a gente quer, né, é um paciente, o que a gente tem é um paciente, e a equipe médica avaliou ele e disse que a urgência dele é um número T, certo? Esse T, ele tem uma explicação, que é T de target, que é alvo em português, certo? Então, por que alvo? Porque ele é um número que a gente quer que o neurônio cuspa para fora quando a gente der para o neurônio os dados de X, certo? Ele é o alvo. E aí, a gente sabe que o neurônio, quando a gente passa X para ele está cuspindo um número Y, que não é o T. Y também tem um nome que é muito bem explicado pela literatura, né? A gente chama esse valor transmitido de Y porque ele é a letra que vem depois do X. Então, qual que é a ideia? A ideia para fazer esse treinamento do neurônio é que a gente vai pegar esses valores Y e T e ver o quão longe eles estão um do outro, certo? Que é esse valor de erro. Então, a gente vai medir a distância entre esses dois valores. E, em seguida, a gente vai mudar o W e o B, que são os pesos de cada ligação, e o viés do neurônio, de maneira a diminuir o erro, certo? Então, o processo de aprender é nada mais nada menos do que mudar esses dados de pesos e de viés para que o erro da saída do neurônio diminua, certo? Eu não vou explicar qual o algoritmo para fazer essa mudança, mas ele não é muito difícil e no final da apresentação eu vou dar algumas referências para quem quiser aprender mais. Assim. Como essa palestra é uma palestra de divulgação, em essência, assim, eu não vou entrar muito na matemática por trás da coisa. Então, dado esse processo de aprendizado, aqui está o exemplo que eu falei antes para vocês, certo? Então, a gente tem a situação que é ordenar pessoas para atendimento em um pronto-socorro, certo? Cada pessoa é representada por um vetor X, que contém os dados numéricos da ficha médica, como pressão, temperatura e peso. E aí a gente tem esse número de urgência, que é um número entre 0 e 1, certo? Se a pessoa tem urgência 0, significa que não é muito urgente, ela pode ser colocada no fim da fila. E se a pessoa tem um número de 1, então é muito urgente, ela tem que ser atendida imediatamente, senão ela pode morrer, certo? Então, o que a gente sabe é, a gente tem uma pessoa X, das quais a gente sabe todos os dados da ficha médica e qual é a urgência dela, porque a gente tem uma equipe médica que foi lá e avaliou qual é a urgência. E o que a gente quer é treinar o neurônio
né, mudando os pesos e o viés, para que, quando ele receba esses dados, ele consiga dar a urgência da pessoa, certo? Assim como um médico faria. E como a gente já sabe a urgência de X, não tem problema, certo? A gente consegue controlar, a gente consegue calcular o erro, porque a gente já sabe a urgência daquela pessoa. Então, a gente pode ir mudando até dar certo. E aí, a gente espera que, feito esse treinamento, quando a gente receber uma nova pessoa, que eu chamei aqui de X', o neurônio dê mais ou menos a urgência de X', certo? Não necessariamente vai ser com 100% de precisão, como um médico treinado faria, mas se for mais ou menos, a gente está aceitando assim, porque a vida não é perfeita. Então tá. Então, esse é o processo de construção e de aprendizado de um neurônio. E a ideia é que neurônios são bastante poderosos, assim, para aprender diversas coisas, mas que sozinhos eles não fazem um trabalho completo, certo? Um neurônio sozinho consegue aprender, mas ele não consegue aprender muita coisa. Então, o próximo passo agora é juntar vários neurônios, certo? E construir o que a gente chama de uma rede neural. Então, imagine agora que a gente tem essa mesma situação de um neurônio, certo? O que a gente vai fazer é manter as bolinhas azuis e a gente vai botar uma bolinha rosa a mais, certo? Que é um novo neurônio. Então, a gente tem esses neurônios azuis, que a gente chama de neurônios de entrada, porque é onde a gente vai colocar os dados, certo? É onde a gente vai colocar, por exemplo, a pressão, a altura e a temperatura do paciente. E aí a gente tem esses neurônios rosas, que a gente chama de neurônios escondidos, porque eles são os neurônios que vão fazer o processamento dos dados e cuspir o sinal para a gente. A gente não precisa saber como eles funcionam, então eles podem ficar escondidos, certo? Então, é o que a gente chama de camada escondida da rede neural, ou hidden layer em inglês, que o pessoal costuma usar em português também. Então, nessa situação, a gente tem esse monte de neurônios de entrada e a gente tem 2 neurônios escondidos. Mas a gente podia ter quantos neurônios escondidos a gente quisesse, certo? E não teria problema, assim. E a ideia é que, quando a gente tem esse setup, quando a gente tem esse contexto, o treinamento de redes neurais, o treinamento dessa rede neural, desse conjunto de neurônios, não é muito diferente do treinamento de um neurônio só, certo? Porque esses neurônios rosas, eles não estão interagindo um com o outro, certo? Então, a gente pode simplesmente tratar isso como vários neurônios separados e treinar um de cada vez, e está tudo bem. O problema acontece quando esses neurônios interagem, certo? Então, imagina agora que eu tenho esses outros 2 neurônios azuis, Y1 e Y2, que a gente vai chamar de neurônios de saída, porque eles que vão conter o resultado final que a gente quer. Agora percebam, o neurônio Y2, ele depende dos valores de N1 e Nm, certo? De todos esses caras. Que, por sua vez, todos dependem dos valores de X1 até Xn, e também dos pesos dessas conexões. Quando você tem essa interação, quando você tem essa dupla dependência dos pesos de cada ligação, a gente começa a ter um problema para treinar a rede neural. Ou seja, para mudar os valores dos pesos e dos viés, de maneira a fazer com que essa rede neural sirva para alguma coisa, certo? Então, assim surge o que a gente chama de backpropagation, que é o algoritmo que treina redes neurais. Eu não vou explicar para vocês o backpropagation, mas a ideia, assim, por cima, é que a gente vai pegar os dados, passar eles pela rede neural, fazendo aquele monte de combinação, e no final, a gente vai calcular o erro. Sabendo o erro, a gente vai atualizar os pesos da última camada, ou seja, das 4 arestas que tem no final. Aí a gente vai usar essa atualização, calcular um outro tipo de erro e propagar para trás a informação do erro, de maneira a atualizar os pesos da primeira camada de arestas, certo? Usando a informação dos pesos da frente já atualizados. Então, é uma propagação para trás, é uma backpropagation do erro, certo? Que envolve métodos numéricos, tipo gradiente descendente, e eu não vou entrar em detalhe aqui. Assim. Não, tá, maravilha. Então, a ideia do aprendizado, ela surge aí, né? Agora, para calcular o erro, a gente não vai mais usar uma distância de números. A gente não vai mais usar o módulo, a gente vai usar a distância euclidiana em R2, porque a gente tem 2 valores agora, certo? A gente tem o Y1 e o Y2,
E para cada um desses neurônios, a gente tem um valor esperado, que é o T1 e o T2, certo? Então, a gente tem esses dois vetores, os vetores de valor de verdade, que é o valor que a rede neural cuspiu, e o vetor T, que é o valor que a gente queria que ela cuspisse, certo? E aí a ideia é calcular esse erro, que é a distância euclidiana entre esses dois vetores. E aí é o que eu falei mais cedo. Ligações de uma camada interferem no valor de neurônios de outras camadas, certo? Então, os pesos da primeira camada de ligações vão interferir em valores muito para frente. Então, por causa disso, o treinamento é mais difícil. E aí entra esse algoritmo de backpropagation, que eu comentei, gradiente descendente, coisas desse tipo. Assim. Então tá, maravilha. A gente falou sobre redes neurais, explicou mais ou menos qual é o conceito de uma rede neural, explicou essa heurística, né? E aí agora a gente vai falar das aplicações de fato, certo? A gente vai aplicar isso tudo para aprender coisas sobre grafos. Para isso, eu preciso explicar para vocês o conceito de convolução. Então, a gente vai voltar um pouquinho para a teoria de grafos e entender o que são vizinhos e o grau. Então, imagina que a gente tem o seguinte grafo. A gente vai pegar esse vértice V, que está em azul. A gente vai dizer que os vizinhos do V são esses vértices rosas, que são todos os vértices que estão ligados ao azul. Certo? Então, a vizinhança é esse conjunto de vizinhos, é o conjunto de todos os pontos rosa, certo? Nesse caso, a gente denota a vizinhança por N, né? Então, a vizinhança do V é x, y e z. São os vértices rosas, que são os vértices que estão ligados ao V, que é o vértice em azul. E o grau é nada mais nada menos que o tamanho desse conjunto, certo? Então, o grau de um vértice é o tamanho da sua vizinhança ou a quantidade de vizinhos. Então, a gente denota o grau por deg, que é degree, né, que vem do inglês, e a gente fala que esse cara é igual a 3 porque tem 3 vizinhos. Maravilha. Qual que é o problema do grau? O problema do grau é que o grau de um vértice ele só dá informação sobre o vértice que você está calculando o grau, certo? Você não tem informação sobre mais ninguém que está em volta quando você calcula o grau. Então, a ideia aqui é que a gente vai desenvolver um novo grau. A gente vai chamar ele de grau 2, grau 2.0, grau de segunda ordem, como vocês quiserem chamar. Ele vai ser a média dos graus, tanto do vértice quanto dos seus vizinhos. Por que esse cara é interessante? Porque o grau dos vizinhos é, querendo ou não, uma informação sobre esses vizinhos, certo? Então, agora, no grau 2, eu estou calculando uma informação sobre V, certo? Que é esse grau 2, só que ele tem informação sobre todos os vizinhos de V, e não só sobre V, certo? Ele é uma média do que está em volta. Então, ele tem informação sobre o que está em volta. E aí a gente poderia seguir esse processo e fazer o grau 3, que é a média dos grau 2, fazer o grau 4, que é a média dos grau 3, e assim a gente vai expandindo o nosso alcance de informação. E, de repente, em um vértice só, a gente tem informação sobre o grafo inteiro. Certo? Esse processo de você fazer a média de informação sobre gente perto é o que a gente chama de convolução em matemática. Então, você tem um cara que tem informação e você tem as pessoas que estão perto dele, que têm informação também. E fazer essa média, fazer essa combinação de informação, é o que a gente chama de convolução. Maravilha. Agora que a gente já sabe o que é uma convolução, a gente entra nesse tópico, que são as Graph Neural Networks, que não tem nome em português. Então, eu vou chamar de GNN, para facilitar a nossa vida, certo? Eu coloquei redes neurais em grafos, mas eu não acho que esse seja um nome muito razoável, assim. Enfim. Então, qual é o contexto aqui? O contexto é que a gente tem um grafo, certo? E a cada vértice desse grafo, a gente tem associado uma lista de números, certo? Cada uma dessas listas tem que ter o mesmo tamanho, certo? Então, pode ser que todos os vértices tenham uma lista de 3 números. Que números são esses? O que você quiser, certo? Geralmente, são informações sobre o grafo. Então, por exemplo, pode ser que um desses números seja o grau, o outro número seja, sei lá, a quantidade de triângulos do qual esse vértice faz parte no grafo. Pode ser a centralidade do vértice no grafo. Enfim, tem um monte de número que você pode usar, certo? E uma vez que você tem esse grafo, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é pegar essa estrutura abstrata de grafo, certo? Que é uma estrutura abstrata, não é uma coisa que a gente sabe mexer muito bem. E a gente quer, como objetivo, colocar essa estrutura em um espaço vetorial, certo? É o que a gente chama de fazer um mergulho do grafo.
Então, o objetivo aqui é aprender como fazer mergulhos de grafos, porque uma vez que a gente mergulhou um grafo, a gente consegue fazer álgebra linear com os vértices. E aí a vida fica maravilhosa para o pessoal da computação, porque o pessoal da computação usa álgebra linear a rodo, certo? Então, o primeiro passo, né, de aprender a fazer esse mergulho é pegar cada uma dessas listas e passar por uma camada de uma rede neural, certo? Então, aqui eu estou dando o exemplo do vértice V. Então, a gente tem esse vértice que tem uma lista V de números, V1 até Vn. Eu vou pegar esses caras e eu vou colocar como entrada de uma camada de uma rede neural, certo? Essa camada de rede neural vai cuspir para a gente esses números N1 até Nm, certo? E o que a gente vai fazer é associar ao vértice V essa nova lista de números, N1 até Nm, certo? Então, a gente tem essa rede neural que tem essas ligações com pesos. Esses pesos vão dar para a gente os números de N1 até Nm, que a gente vai dizer que é a nova lista do V, certo? E a gente faz isso com todos os vértices, certo? Um de cada vez. A gente passa a lista de informação que ele tinha por uma camada de rede neural. O próximo passo é o passo da convolução. A gente vai pegar a informação de cada um desses caras e fazer a média com a dos vizinhos, certo? Então, por exemplo, no U, quem são os vizinhos do U? O W e o Y. Ou seja, eu vou pegar e eu vou definir essa nova informação U1, que é uma lista de números, como sendo a média do U', W' e Y'. Ou seja, tem o U e tem todos os seus vizinhos, certo? Que são o W e o Y. Então, fazendo isso com todos os números, e uma coisa que é importante comentar, quando eu faço essa média, em todas as contas eu estou considerando só os linhas. Então, tipo, se eu faço a média para o U e gero o U1, quando eu for fazer a média para o Y, que é vizinho do U, eu não vou usar o U1 para fazer a média, eu vou usar o U', certo? Então, a ordem em qual eu faço não faz a menor diferença, certo? Porque eu nunca vou mudar os dados no meio da conta. É como se eu estivesse fazendo todas as médias ao mesmo tempo, certo? Então, maravilha. Uma vez que a gente faz essa média, a gente tem agora uma nova lista de números, certo? Que é o 1, W1, Y1, V1, X1 e Z1. E qual que é a diferença dessa lista de números para a outra? A diferença é que usar números como o grau, o número de triângulos e a centralidade não tem nada a ver com onde esse ponto tem que estar no espaço, certo? Então, esses números podem não refletir o melhor jeito de colocar esse cara num espaço vetorial, em coordenadas, certo? A ideia é treinar essa rede neural de maneira a fazer com que esses novos números sejam as coordenadas do vértice num espaço, certo? Então, uma vez que a gente repete esse processo de passar por uma camada de rede neural e depois fazer a convolução várias vezes, a gente obtém um grafo que tem, em cada vértice, uma lista, certo? De números. Cada uma dessas listas tem o mesmo tamanho, certo? São listas de números. Portanto, elas podem ser interpretadas como elementos de algum RK, de algum RD, certo? Dessa maneira, a gente mergulhou o grafo. A gente tem para cada vértice uma lista de números e todas as listas têm o mesmo tamanho. Então, a gente pode pegar cada vértice e colocar como elemento de um espaço RD, certo? E, bom, uma vez que a gente mergulhou o grafo, a gente tem agora o poder da álgebra linear nas nossas mãos. E aí a gente pode fazer um monte de coisa. Por exemplo, a gente pode classificar vértices. Imagina, por um momento, que você tem um grafo. E esse foi um exemplo que eu estudei, de fato, no IC. Imagina que você tem um grafo e cada vértice representa uma família italiana, certo? Da Itália, há uns anos atrás. Tipo, tem a família Médici, a família... Eu só sei a Médici. Então, sim, imagina que você tem cada vértice representando uma família italiana e dois vértices estão ligados se membros da família são casados, certo? A gente pode se perguntar qual a importância de cada uma dessas famílias para o cenário social da época, certo? Social e político, né?
sabendo a importância de certas famílias, né, primeiro a gente precisa quantificar essa importância como um número, certo? Como que faz isso? Eu não tenho a menor ideia. Mas, uma vez que a gente sabe quantificar a importância como um número, e a gente sabe qual a importância de certas famílias, a gente pode mergulhar o grafo e, usando a importância de algumas famílias, descobrir a importância de outras famílias, certo? Usando o processo de aprendizado de máquina. A gente também pode colocar novas arestas, certo? Então, existe uma área de teoria dos grafos, por exemplo, que é a teoria da reconstrução, eu acho que é o nome, que é quando você pega um grafo, tira algumas arestas, me corrijam se eu estiver errado, eu não estudo a área, assim, eu só sei do que me explicaram. Você tira algumas arestas e se pergunta onde deviam e dar essa informação, né, dar esse grafo, faltando algumas coisas, para uma pessoa que nunca viu o grafo original. E aí a ideia é se perguntar como seria o grafo original, olhando só para o grafo novo. Essa definitivamente não é a abordagem que o pessoal dá para essa área, eu imagino assim, mas o que você pode fazer, por exemplo, é olhar para vértices que você sabe que tem todas as arestas e usar esses vértices para aprender a colocar arestas. Então, uma vez que você tem vértices que você sabe que tem todas as arestas, você pode olhar para outros vértices e se perguntar, e nesse, será que eu devia botar ou não devia? E a ideia é que uma vez que você mergulhou o grafo, você pode usar álgebra linear e algoritmos de aprendizado de máquina que precisam de álgebra linear para descobrir onde existem arestas no grafo que não estão mais lá, certo? O terceiro problema, que é possivelmente o mais importante de todos, é o problema de classificar grafos, certo? Já existem substâncias, já existem drogas e remédios que foram descobertos através desse processo de classificação de grafos. Qual que é a ideia? Eu vou dar um exemplo simples. Imagina que você tem várias moléculas, certo? Várias substâncias. E você tem a estrutura atômica delas, que é representada como um grafo, certo? Você pode se perguntar, por exemplo, qual que é a solubilidade de cada uma dessas substâncias em água. Essa solubilidade acontece, né, que ela tem muito a ver com a estrutura da molécula, da estrutura da substância. Então, sabendo a solubilidade de algumas moléculas, de algumas substâncias, você pode pedir para uma máquina, né, você pode pedir para um computador aprender a classificar substâncias por meio de solubilidade, certo? Não só a solubilidade existe, mas um monte de outras propriedades importantes de substâncias existem. E fazendo isso, a gente pode fazer com que o computador descubra novas drogas, descubra novos remédios para tratar doenças que antes não tinham sido tratadas, certo? E, por fim, a gente tem problemas de agrupamento, certo? Que são os problemas que mais se beneficiam dessa teoria de mergulho de grafos, certo? Imagina, por exemplo, que você está tentando recriar o Tinder e você quer, de alguma maneira, dizer que pessoas são compatíveis com outras pessoas, certo? O que você pode fazer é, na hora de estar mergulhando o gráfico, forçar a rede neural a, ao fazer o mergulho, colocar pessoas mais compatíveis próximas uma da outra. Próximas no sentido euclidiano, que agora você tem, certo? Como você está mergulhando, você consegue medir distâncias. Então, isso faz com que você consiga criar regiões de pessoas que são compatíveis entre si, certo? E aí isso fica mais fácil de ajudar as pessoas que usam o seu aplicativo a achar o amor da vida delas ou qualquer coisa do tipo. Então, essas são as referências, né? A primeira referência é o vídeo que me fez entender redes neurais em grafos de uma vez por todas, assim. Eu super recomendo, ele é um vídeo muito interessante. O segundo é o livro, talvez a bíblia da área de teoria de aprendizado de máquina em grafos, certo? Que fala todos esses conceitos que eu expliquei aqui e mais uma infinidade de coisa. E o terceiro, ele é uma referência que eu não usei explicitamente para fazer esse seminário, mas é uma referência muito boa para quem quiser aprender sobre o assunto, certo? Que é da Open Learning Library, do MIT, que é um curso de introdução ao aprendizado de máquina, certo? Para quem aprender, ele é dado por uma professora extremamente didática. Ela é maravilhosa, eu recomendo para quem quiser assistir, assim. A gente tem mais duas referências que são de uma versão anterior desse seminário, mas que eu achei interessante colocar aqui, porque elas falam sobre como construir esses algoritmos de aprendizagem, certo? De maneira computacional explícita, assim, certo? Vai ensinar o que é o algoritmo para fazer um neurônio aprender, que é o que a gente chama de perceptron, e vai ensinar também
como treinar redes neurais, certo? O que é backpropagation, o que é gradiente descendente e tudo essas coisas assim. Uma última referência que não está aqui porque eu esqueci de botar, mas que eu vou colocar e mandar para a Marina colocar no site depois do slide completinho, é um vídeo que chama Aprendendo Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo em 24 horas, ponto, literalmente, ponto. Que é um vídeo de 25 horas no YouTube, que ensina a todo o processo de aprendizado profundo, que é o que estuda, a área do aprendizado de máquina que estuda redes neurais, certo? E ele ensina usando essa biblioteca que chama PyTorch, que é a biblioteca que o Google desenvolveu para o Python, para aprender, para mexer com redes neurais, certo? É um vídeo super didático, o cara explica muito bem. Então, se vocês quiserem aprender redes neurais sem passar por toda a burocracia dos algoritmos mais básicos de aprendizado de máquina, esse vídeo é o ideal. Essa referência 3, ela fala muito sobre os algoritmos básicos, assim, porque ela é um curso de aprendizado de máquina, certo? Se vocês quiserem aprender redes neurais, então esse curso no YouTube é mais interessante, e eu vou colocar a referência aqui e passar para a Marina depois. Bom, é isso. Obrigada, 3G. O certificado, para não esquecer. Maravilha. Alguma pergunta, comentário? Um comentário que eu tenho para fazer é em consonância com o que se passa. Consonância? O Aurélio acordou bem hoje. Quem faz o palhaço rir também tem a pergunta de o que está se passando na mente do palhaço, né? Sim, é verdade, porque não só o processo de o processo de fazer um computador aprender é bastante complicado, então é importante saber o que se passa na cabeça do palhaço, é importante saber como fazer o computador aprender, que foi uma coisa que eu não abordei muito bem nesse seminário, né? Mas de novo, a gente tem essas duas referências que são maravilhosas para quem quiser aprender os algoritmos de fato e aprender o que passa na cabeça do palhaço enquanto ele tenta aprender alguma coisa. Mais pergunta, Léo. Alô? Tá. Olá, parabéns pela apresentação. Tenho uma dúvida sobre quando você estava falando sobre utilizar a convolução para fazer o mergulho do grafo. Inicialmente, cada vértice tinha uma lista de tamanho D, eu assumo. E depois ele também tinha uma lista de tamanho D, que eu acredito que depois passa a representar um ponto no espaço. Não necessariamente a lista original tem o mesmo tamanho da lista final. Assim. Entendi. Mas o ponto é que você utilizou esse processo passando por redes neurais que têm pesos e tudo mais. Como que você ajusta esses pesos? Seria com dados já marcados, tentando achar erros, e assim como um processo análogo? É uma boa pergunta. Então, eu vou dar o exemplo do agrupamento, por exemplo, que é o exemplo que eu entendo melhor. Assim. Então, como eu disse, a gente pode fazer um mergulho pedindo que a rede neural force certos vértices a ficarem próximos um do outro. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, nesse processo de recriar o Tinder, né, é olhar manualmente pessoas, ver os interesses delas, falar, essas pessoas são compatíveis. E aí, no processo de aprendizado, forçar que a rede neural mude os pesos para colocar essas pessoas junto. E esperar que ela consiga generalizar esse trabalho que a gente teve manualmente para colocar pessoas compatíveis perto uma das outras no mergulho, certo? Então, esse processo de treinamento, ele pode ser feito usando as distâncias, certo? Dos vértices após o mergulho. Não sei se eu esclareci, assim. Mais uma pergunta ali atrás. Não vou responder a pergunta. Para. Recentemente a gente conversou alguma coisa sobre isso, tinha falado sobre a possibilidade de mergulho não só em espaços euclidianos, mas em coisas hiperbólicas. Não, maravilha. Não, sendo filho de quem é, né? Eu queria mais comentários sobre isso, assim, no sentido de ganho. Qual que é a vantagem, por exemplo? Porque acho que a vantagem de mergulhar essas coisas em espaços euclidianos é bem clara, assim. Mas qual que é o ganho, por exemplo, de eu usar uma superfície hiperbólica em vez de uma superfície euclidiana? Pergunta? Show de bola. Então, a ideia, né, é que, pensa, por exemplo, no modelo de Poincaré do disco, certo? Você tem o disco hiperbólico, que é, o interior de SN, né?
Então, dentro daquele lugar, que é um lugar limitado, certo, do ponto de vista euclidiano, a gente consegue colocar uma métrica que, ao chegar perto da borda, você tem distâncias maiores e maiores e maiores, certo? Então, você tem essa região que é euclidianamente limitada, euclidiano que é como o computador enxerga o mundo, certo? Então, você tem essa região que é a priori limitada e dentro dela você consegue colocar distâncias infinitas. O ponto do espaço hiperbólico é esse. Mergulhar árvores em espaço euclidiano é assustadoramente horrível, porque árvores crescem muito, assim, e aí, quanto você mais anda para frente numa árvore, mais você tem vértices, assim, mais galhos espalhados, certo? E se você não dá espaço para esses vértices crescerem, certo? Se você não deixa a região do mergulho muito ilimitada, você tem um agrupamento de vértices que às vezes não é o agrupamento que você quer, certo? Mas que é forçado, porque você não tem espaço. Quando você mergulha no espaço hiperbólico, quando você mergulha no disco de Poincaré, por exemplo, você tem que, na borda do disco, você consegue colocar vértices à vontade, porque a distância hiperbólica deles fica arbitrariamente grande, mesmo que você esteja numa região limitada. Sim, você pode economizar memória, porque a memória só lida com os dados numéricos. E, querendo ou não, o espaço hiperbólico como conjunto está contido num conjunto euclidiano, certo? Então, como você só lida com dados numéricos, você está colocando numa região limitada para o computador. Mas na hora de fazer a conta, se você coloca a métrica hiperbólica nos algoritmos, a distância fica arbitrariamente grande e você não tem esse agrupamento que você tinha antes. Quanto você pagou pela última pergunta? Oi? Quanto que você pagou pela última pergunta? Eu juro que eu não paguei. Mais perguntas, comentários? Não? Então, tudo Ficou bem. tão feliz que foi embora. Assim. Não. Maravilha. Obrigada, 3G. O próximo seminário vai ser em novembro. Eu não lembro agora, vocês lembram a data? É 17 de novembro. Porque outubro só tem feriado, emenda de feriado, e sem comp, sim e tal. Então, não tínhamos o auditório, então só novembro. E é isso. Então, obrigado, 3G, de novo, e até a próxima.